Olá, boa noite, gente linda. Mas a gente tá aqui para falar sobre essa palavrinha que para muita gente dá um friozinho na espinha, né? Você fala assim, disciplina, a pessoa já, ai meu Deus do céu, né? Não sei se eu tenho, acho que não, não sei como, perdi, não sei como eu faço para encontrar de novo, né? Disciplina é uma coisa que costuma pegar para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas. Perdão. Quem nunca, gente? Quem nunca? Quem nunca fez a promessa da segunda-feira? A outra live que eu falei também um pouco sobre a maturidade emocional, porque a gente precisa desenvolver para cuidar do nosso corpo e da nossa saúde. Vão ter vários pontos de convergência, mas é obviamente que eu trouxe, né, um aprofundamento, um outro olhar um pouco mais amplo, um pouco mais direcionado para a gente entender esse mecanismo, tanto da disciplina quanto do prazer, como que a gente pode integrar essas coisas na nossa vida. Mas quem aqui nunca fez a promessa, né, gente, da segunda-feira? Hoje é o dia que a gente começa a projetar, né, a final da semana tá chegando, aí a gente começa aqui na sexta-feira, não, na segunda-feira eu vou ter que fazer tal coisa, começar aquilo, né? Finalizar aquela coisa. Vocês com certeza já se depararam com zilhões de métodos, vários métodos. Ah, você vai pegar a agenda e vai fazer isso, isso, isso. Você vai acordar de manhã, não sei o quê. Thaís, a gente tá aqui justamente para falar sobre isso. Quando a disciplina se torna um fardo. Porque eu vou dizer que, infelizmente, ela é para a maioria das pessoas. Ela se torna um grande problema, um obstáculo a ser superado. Você se sente na necessidade de fazer, você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que é bom para você, você até tem uma ideia mais ou menos de como fazer isso, mas na hora de fazer, de fato, não sai. E aí, o que que isso acontece? O que que isso gera na gente? A gente imagina só, se coloque um pouquinho dentro de você mesmo para tentar sentir o que que esse ciclo vai te gerando, tá? Então, fica aqui comigo. Primeiro, você se sente insatisfeito com algum hábito, com alguma coisa na sua vida que você precisa mudar. Cuidar mais da sua saúde, se comprometer mais com seus projetos, se comprometer mais com qualquer coisa que seja importante para você e que você sabe que é importante para você. Ok, você já tem essa informação. E aí você se propõe, você faz um plano. Aí você vai procurar na internet, né, todos os métodos, todas as formas de desenvolver isso na prática. Então o coach vai te falar um negócio, aquele influencer lá vai te falar aquilo, você vai testando os métodos e tal, e parece que nada, você faz um dia, dois, para, entendeu? Faz uma coisa, no primeiro momento até parece que é gostoso, que vai dar certo, mas aquilo não se sustenta. Daqui a pouco você já abandonou esse trem aí, esse negócio, e aí volta o sentimento de culpa, de insatisfação e de insuficiência. Aí você se vê de novo nesse lugar. Aí você cria um outro projeto. Você fala, não, agora vai ser diferente. Agora eu vou mudar tudo. E aí você vai de novo, cria esse plano, cria toda essa estrutura dentro da sua cabeça, vai pra prática, faz 1, 2 dias e para. E aí o que acontece? Você vai retornar para o mesmo ponto da frustração. Imagina agora, se coloque por um minutinho. Um minuto nem precisa, pode ser por 3 segundos. Imagina o que esse ciclo de frustração, expectativa e culpa repetidamente na sua vida, o que isso te gera? O que será que isso está construindo dentro de você emocionalmente? Como será que isso está interferindo na maneira como você se vê? Quando você não se vê capaz de cumprir com o seu próprio combinado, com aquilo que você se propõe a fazer, quando você não dá conta, não faz, não vai para frente, como você acredita que isso influencia na maneira como você se vê? Na sua autoestima, na sua autoconfiança, no seu senso de valor, na percepção que você tem sobre si.
esses ciclos, gente, de repetição, de frustração, expectativa e culpa, se a gente não olha para eles com cuidado, com afinco, o que eles vão fazer? Eles vão colocar você numa posição de extrema insegurança. Você começa a duvidar de si mesmo. Porque, você sabe o que é bom, você sabe o que tem que ser feito, você sabe o que é importante, mas simplesmente aquilo não sai, não se realiza, não é colocado no mundo. E esse ciclo de frustração, ele vai criando dentro da gente um senso muito distorcido a respeito da nossa identidade, a respeito de quem nós somos, a respeito de quem você é. Isso vai distorcendo totalmente a maneira como você se vê. E essa maneira distorcida de se ver vai dificultar cada vez mais o processo. Porque se você toda hora se frustra por não conseguir cumprir um combinado que você mesmo se fez, a sua autoconfiança e a sua autoestima, vão cada vez mais pro buraco. E se você não se sente confiante, e se você não se sente seguro o suficiente, a chance de você idealizar e fazer promessas que com certeza você não vai conseguir cumprir, porque aí você fica, tentando compensar esse sentimento, é muito comum, é muito provável que aconteça. E é óbvio, quanto mais inseguro você se sente, quanto mais a sua autoestima está abalada e fragilizada, mais difícil fica você de fato conseguir realizar aquilo que é importante. Então a gente se coloca num ciclos às vezes, gente, que é ladeira abaixo até o fim da vida, ou pelo menos até você cair numa live que vai te dar um outro caminho, porque a gente tá aqui para isso, nós estamos aqui para isso. Muita gente que assistiu a live que eu falei sobre a maturidade emocional para cuidar do corpo, que vai ser, algo mais ou menos assim, no mesmo campo, Eu fiquei muito feliz com os feedbacks, porque foi, sei lá, pelo menos uns 5 ou 6 que eu recebi nessa linha de que foi um conteúdo que trouxe paz, que trouxe tranquilidade, que quem assistiu conseguiu começar a ver as coisas de uma outra forma. E eu tenho certeza que se você ficar aqui até o final dessa live, esse vai ser o sentimento gerado em você, de um outro tipo de conexão com aquilo que é importante para você. Não mais nesse ciclo de culpa, de arrependimento e de frustração que vai minando a tua autoconfiança, que vai minando a sua autoestima, mas um outro caminho completamente diferente que vai te fazer experimentar essa sensação de realização e de conseguir realizar, de pôr no mundo aquilo que é importante, de pôr no mundo a sua essência, a sua identidade, de uma maneira disciplinada, constante, estável. Quem aqui não gosta de estabilidade, de segurança? O ser humano, gente, nossa cabecinha, nosso ser, as nossas necessidades, elas giram em torno de previsibilidade, de estabilidade e de segurança. Quando a gente não sabe construir isso ao nosso redor, para a gente mesmo internamente, Porque cumprir com o seu combinado e ser uma pessoa disciplinada te gera uma estabilidade emocional, uma sensação de segurança própria, que, meu amor, você fica imparável, entendeu? Quando você acessa esse lugar, quando você se vê digno e capaz de realizar o que é importante para você, aí é que tá a tua autoestima de verdade. É aí que tá a tua autoconfiança de verdade. Então, isso te torna capaz de fazer qualquer coisa que seja importante. Então, isso é muito fundamental para que a gente consiga desenvolver estabilidade. A Judy Kelly falando que não consegue ser disciplinado. Você vai conseguir a partir de hoje. Fica aqui que eu garanto, gente, que eu vou entregar para vocês um caminho de reflexão e de possibilidade diferente desse ciclo que você já conhece. E que eu já conheço, que todo mundo conhece. E que no meu caso, eu fiz esse caminho, Eu busquei esse caminho. Na verdade, é uma busca que é para a vida inteira, Mas assim, com certeza hoje eu olho para mim, para minha vida, para minha rotina, para as coisas que eu faço, e eu me sinto satisfeita com o meu nível de disciplina. Posso melhorar? Óbvio, a gente sempre pode melhorar. Mas eu não tô mais num lugar assim de ficar
o tempo todo me sentindo insuficiente ou frustrada, né? Eu tenho esse sentimento que é normal, a gente vai falar sobre isso, sobre o que é normal, né? Assim, normal no sentido de o que a gente pode sempre projetar para melhorar, sem que isso se torne um peso e uma culpa, tá? Tem esse fiozinho aí que a gente vai chegar, mas eu acho que eu consegui entrar nesse lugar, pelo menos a maior parte do tempo, que é ter um senso do que é que eu posso aprimorar, mas já ter conseguido desenvolver uma disciplina básica, assim, para manter tudo que eu considero que é mais importante na minha vida, que são os meus pilares principais. Tem a ver com a minha saúde, tem a ver com a minha saúde física e mental, com o meu trabalho e com as minhas relações, né? Aí na saúde física e mental entra aí a questões da casa, entra o esporte, entra várias coisas, mas é isso, eu entendi tudo que é mais importante, os pilares mais importantes da minha vida. E hoje eu posso dizer com tranquilidade que nesse caminho que eu vou propor para vocês nessa live, eu já desenvolvi a capacidade e a habilidade de ser disciplinada e de manter todos os hábitos importantes para sustentar esses pilares. Então é isso, acho que esse é o nosso objetivo, né? No final de tudo. Não existe perfeição, não existe a pessoa que vai ser, né, disciplinada da maneira ideal o tempo todo, mas existe um mínimo aceitável. Existe um mínimo necessário, na verdade, para que você comece a experimentar segurança interna verdadeira. Para que você comece a se sentir encaixado na sua própria vida. Para você sentir que você pode e é capaz de cumprir com a sua própria palavra. A Cláudia tá me perguntando, falando que ela não consegue ser disciplinada com ela. Como que ela faz para mudar isso? Fica aqui nessa live porque eu estou falando exatamente sobre esse ponto. Eu vou entregar esse caminho para vocês aqui hoje, né, nessa conversa que nós estamos tendo. E eu diria que a maioria das pessoas oscilam entre dois extremos. Vê aí se você vai se identificar em algum deles. Então, o primeiro, ou você pode se ver em alguns aspectos da sua vida extremamente disciplinada, num nível de rigidez muito forte, o que pode sufocar a sua possibilidade de experimentar prazer. Então, tem essa questão, tá? Que você pode se identificar, que eu já me identifiquei em alguns momentos da minha vida, de ter uma rigidez muito grande a respeito de algumas questões, ou, como a grande maioria, na maior parte do tempo, a gente está no outro extremo, que é a busca pelo prazer, pura e simplesmente, que enfraquece a disciplina, que enfraquece a nossa capacidade de realizar, de fazer aquilo que é necessário para além do prazer. Como que é que a gente une essas duas coisas? Como é que a gente encontra esse centro, o meio do caminho? Que não é nem uma disciplina super rígida, controladora, que inibe a sua capacidade de sentir prazer, mas que também não é a busca pelo prazer desenfreada que vai te impedir de desenvolver a disciplina, que também é muito importante. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente encontra esse caminho do meio. Como que nós encontramos esse equilíbrio entre o prazer e a disciplina? Porque, gente, os dois podem, inclusive, ser a mesma coisa. Você não precisa nem escolher entre um e outro necessariamente, o tempo todo. Existem inúmeras maneiras a gente criar uma cisão entre o prazer e a disciplina. E o Jung deu esse caminho para a gente lindamente, e eu vou passar ele aqui para vocês a partir de agora, mais claramente. Então, quando a gente entende que a disciplina e o prazer não são opostos, não precisam ser opostos na sua vida. Vamos quebrar esse primeiro paradigma. Esse é o primeiro paradigma que eu quero te convidar a desfazer, a dissolver, se você ainda carrega essa crença de que ou você é feliz ou você tem disciplina. Você acredita nisso? Você carrega essa verdade, que na verdade não é uma verdade, que é uma mentira? De que você só pode experimentar prazer longe da disciplina ou que ter disciplina necessariamente significa ausência de prazer? Você enxerga essas coisas de maneira cindida? Se você enxerga essas coisas de maneira cindida, esse é o meu primeiro convite para você neste momento. Vamos começar esse assunto, vamos começar essa conversa aqui quebrando essa crença
de que as duas coisas são opostas. Antes de tudo, é importante você entender que sim, existe um caminho onde ambas podem caminhar juntinhas. E é somente nesse caminho que a gente é capaz de sustentar a disciplina. Não tem outro jeito, gente. Ou a gente encontra o prazer nela, ou ela vai ser sempre um fardo, sempre um problema, sempre um obstáculo a ser superado. Então, a gente, nesse caminho, se torna capaz, quando a gente quebra essa verdade, quando a gente entende que essas coisas podem caminhar juntas, e a gente vai se encontrando nesse caminho, o que a gente vai se tornando capaz? A gente se torna capaz de transformar a nossa frustração, a nossa dor e a nossa culpa em maneiras de alterar a nossa perspectiva em relação à vida e em relação a gente mesmo, e a partir disso buscar o nosso sentido, que é o que vai transformar a disciplina numa amiga, tá? Numa aliada. A Taine falou que a disciplina parece uma inimiga. A ideia dessa live é virar essa chave. É a gente chamar ela para mais perto de uma maneira prazerosa, de uma maneira que ela esteja integrada na sua vida, sem te gerar todo esse desconforto, sem te gerar toda essa pressão, né, que a gente sente em torno de precisar realizar. E aí eu queria começar, gente, trazendo aqui uma diferença importantíssima, inclusive, esse foi um dos pontos mais importantes que me fez migrar da psicanálise para a psicologia analítica ao longo da minha carreira. Então, para quem não sabe, gente, eu me formei como psicanalista, me formei psicóloga, mas eu comecei a minha carreira como psicóloga atendendo dentro da psicanálise. Então, eu fui estudar a psicanálise para atender na clínica. Eu gostava muito de Winnicott, que já trazia uma visão um pouco mais moderna em relação ao Freud, mais integrada. Mas quando eu conheci o Jung, gente, aí, entendeu? A coisa foi aí, eu falei, tá, é isso aqui que eu preciso. Então eu vou trazer essa diferença fundamental do que o Freud entende como princípio do prazer, o que o Jung vai trazer como prazer e como que a visão do Jung ajuda a gente a integrar isso de uma maneira um pouquinho mais completa, tá? Mais consistente. Então, pro Freud, tá, gente? Ixi, espera aí que tem alguém aqui. Ixi, tem alguém aqui, gente. Oi? Oi. Eu tô no meio de uma live. É urgente? É que a gente tá procurando uma casa amarela que a gente alugou, a gente não sabe onde fica. Ah, tá. É que eu tô realmente no meio de uma live. Você vai... Gente, só um minuto, peraí. Ó. Casa da Marina. Oi, imagina, eu tô no meio de uma live. É ali, ó, nessa direção. É só você subir aqui. Continua a rua que a gente tá? Não, é aqui dentro. É dentro do condomínio. Você vai subir uma escadinha que tem aqui. É essa casinha aqui, ó. Em cima dessa branca, em cima tem uma casinha amarela. É só subir uma escadinha. Imagina. Imagina. Gente, me perdoa. É que tem um Airbnb aqui do lado e, enfim, a pessoa veio pedir informação. Mas voltamos. É que a minha casa é, gente, a casa de roça é aberta, né? Então, as pessoas me veem aqui na janela, né? Então, assim, não tinha como eu ignorar a pessoa ali, não tinha como. Mas tá tudo certo. Vamos voltando. Voltando. Vamos falar a diferença entre o princípio do prazer pro Freud e o princípio do prazer pro Jung, né? Vamos pensar aqui como que essas diferenças interferem, inclusive, na maneira como a gente lida com isso. Porque a psicanálise, por mais que você, né, a maioria das pessoas, a não ser que você seja psicólogo, por mais que a gente não tenha um contato, assim, super íntimo, mas ela vai interferindo em algumas camadas da nossa vida sem a gente perceber, né, socialmente, culturalmente. Então, acho importante trazer, né, essa diferença. Então, para o Freud, o que é o prazer? Ele é uma regra básica do funcionamento da mente, o princípio do prazer. Então, o nosso psiquismo está sempre em busca de evitar o desconforto e alcançar o prazer. Existe um impulso dentro de você que não gosta de lidar com aquilo que é desconfortável.
E esse impulso, ele vai buscar o tempo todo o sentimento, a realização, a dopamina do prazer. Inclusive, tem um professor junguiano que eu gosto bastante, que ele é bem crítico do Freud, né? Então eu dou uma filtrada um pouco nas coisas que ele fala. E ele fala que a teoria do Freud é quase dopaminérgica. Porque ele fala assim, parece que a mente humana é uma mente que busca, tá simplesmente em busca do prazer o tempo todo, evitando o sofrimento, evitando o desconforto. E o processo analítico da psicanálise envolve o fortalecimento de um ego, né, do seu senso de eu, para que esse ego consiga lidar com os impulsos do seu inconsciente. Então, para o Freud, gente, o seu inconsciente é um oceano de coisas reprimidas, não aceitas socialmente. Ele coloca o inconsciente quase como um inimigo, quase como uma coisa assim, ó, ruim. E aí você tem um fortalecimento do ego, da sua noção de eu, para que você consiga controlar esses impulsos. Porque esse impulso que vai querer te fazer experimentar prazer toda hora, ele vem desse inconsciente todo desordenado, todo bagunçado, que vai se manifestar nos sonhos, que vai se manifestar de diversas maneiras. Então, para o Freud, o que é você ser uma pessoa, né, emocionalmente saudável e funcional? É você ter um ego fortalecido o suficiente para lidar com esses impulsos que vão querer te fazer se livrar da dor e buscar o prazer. Então, tentar equilibrar isso de alguma maneira, integrando aí o superego, que é a moral e a ética e a coisa um pouco mais assim, moral mesmo, eu diria, né? Então, pro Freud, gente, é mais ou menos assim que funciona. E é importante só lembrar que esses impulsos de necessidade do prazer não são só sobre o corpo, tá? A gente não tá falando só sobre prazeres físicos. Nós estamos falando principalmente de conflitos internos e emocionais. Então, por exemplo, né? Só citando exemplos aqui, só para vocês se situarem. Se eu fosse seguir essa linha de abordagem aí para atender. Então, é bem comum, né, isso acontecer quando um paciente está começando a entrar num assunto um pouco mais delicado, um pouco mais denso, aí foge, vai embora, entendeu? Muda de assunto, ou deixa para falar do que é realmente desconfortável nos últimos 5 minutos da sessão. Então, a gente percebe alguns mecanismos nossos, de fato, de fuga do desconforto, de fuga do desprazer, de não querer lidar com um processo inconsciente que está, né, acontecendo ali, que está trazendo à tona uma necessidade de prazer, que traz à tona a necessidade de lidar com conflito, e que um ego bom, um ego fortalecido é o que consegue gerenciar essas coisas, né? Basicamente é isso que o Freud acredita. E o que o Jung vai propor, gente? Por que eu falo sempre, né, que o Freud foi um gênio, tá, gente? Incontestavelmente foi um gênio. O Jung, para mim, foi um gênio ao cubo, entendeu? Foi um gênio um pouco mais evoluído, porque ele trouxe um senso de integração para esse mecanismo que vai para um outro lugar. Música de fundo, gente? Vocês estão ouvindo alguma música? Não tá tocando música, não. Quem que tá ouvindo música aí? Não era pra estar tocando música, não. Me falem, gente. Bom, o que o Jung vai nos dizer? Ele vai propor um movimento muito mais prospectivo e não só casual. O Jung, ele vai considerar os praquês e não só os porquês. Então, como que a gente pode entender isso, né? Como que a gente pode entender essa diferença de uma forma um pouco mais prática, um pouco mais integrada? No princípio do prazer do Freud, a ação da nossa psique, ela é de alguma maneira regressiva. Então, a gente fica tentando retornar a um estado de prazer original.
Então, esses, por exemplo, né, lá no útero, quentinho, com todas as suas necessidades fisiológicas resolvidas, sem nenhum boleto para pagar, sem nenhum problema para resolver, isso seria um estado de prazer essencial que o Freud vai dizer que a gente fica tentando o tempo todo retornar para ele, por isso que a gente vai fugindo daquilo que é conflituoso, por isso que a gente vai fugindo daquilo que causa desconforto. E a gente se move a partir do porquê. Então a gente vai tentar entender o que é que está gerando essa fuga, o que é que está gerando essa necessidade de prazer, o que é que está gerando esse incômodo. Então a gente vai um pouco mais para esse lugar anterior, tá? Para o Freud. O Jung já vai trazer uma visão mais prospectiva. Então ela não é regressiva. A gente não está procurando o porquê das coisas. Ele vai propor uma reflexão que tem o objetivo de responder o para quê das coisas. Então, qual é o sentido disso? Não é o porquê que isso está acontecendo, mas é para que isso está acontecendo. Qual é a perspectiva que a vida está me convidando a ter a partir dessa situação, a partir dessa necessidade ou desse desconforto? Então, a nossa psique para o Jung, ela não vai só reagir para evitar o desprazer ou para recuperar uma sensação de prazer original, mas principalmente ela vai se orientar por um para quê. O sentido ou a meta que vai emergir adiante na nossa psique, ela nos convida para um crescimento. Ela nos convida a fazer uma síntese desses opostos, da necessidade de prazer e da necessidade de disciplina. Então, o Jung propõe a gente se retirar dessa zona de conflito, ao invés de ficar querendo entender e se adaptar a ela. Então, a proposta do Freud está um pouco mais nesse lugar, na minha perspectiva, que é de entender os porquês e tentar achar uma maneira de adaptação a essas necessidades. O Jung vai propor o quê? Tudo isso faz parte de você. Tudo isso é importante. Você não precisa se fortalecer para gerenciar o prazer e o desprazer. Você precisa entender em cada situação da vida que sentimentos e que afetos elas estão te provocando, seja de prazer ou de desconforto, e tentar entender para que esses afetos estão aparecendo, qual é o sentido deles. Qual é o convite de perspectiva que a vida está te fazendo nessas situações, com esses sentimentos e com essas percepções que você tem a respeito do que você precisa fazer na sua vida? Aonde é que está o seu prazer? Aonde é que está o seu desprazer? Você já parou para pensar o sentido desse prazer? Da onde que ele vem e por que ele existe a respeito dessa coisa aí que você gosta? Você já parou para refletir o porquê? E aí eu falo porquê, né, assim, não quero confundir a cabecinha de vocês, mas assim, vamos lá, deixa eu reformular para não confundir. Quando você, sei lá, sabe que você precisa se alimentar melhor e simplesmente aquilo não entra na sua vida, você não consegue fazer disso uma rotina, você tenta, se esforça, planeja, de manhãzinha você come lá seu pãozinho com fruta, aí o almoço é filé de frango, arroz, salada. Aí à tarde você já come uma bolacha e à noite é um hambúrguer, uma caixa de bis e 3 pizzas. E um pote de sorvete, né? Quem nunca? Quem nunca? Qual que é a proposta do Jung? Ao invés de você ficar assim, nossa, eu preciso gerenciar, eu preciso fortalecer o meu ego para equilibrar essa necessidade de me sentir prazer para comer, mas precisar, né, emagrecer ou cuidar do meu corpo, perder gordura ou ficar mais saudável, curar essa gastrite, sei lá. A ideia do Freud é você se fortalecer conscientemente para gerenciar esse conflito. A ideia do Jung é se retira do conflito, se retira emocionalmente, saia desse campo de batalha e comece a fazer perguntas. Comece a observar o seu corpo, comece a observar as suas sensações nos momentos em que você está se alimentando, né? Nesse caso, nesse exemplo. Ou use né, esse exemplo para a situação da sua vida. É uma postura mais integrativa, tá? Nesse primeiro momento é isso que é importante que vocês saibam. A gente já vai passar aqui por uma
uma coisa mais prática, assim. Quem já me acompanha já sabe mais ou menos o esquema das minhas aulas e das minhas lives. Eu sempre gosto de começar com uma teoria, mas, né, uma coisa mais didática, mais teórica e tal. E aí depois eu vou amarrando isso, né, para que do meio pro fim vocês já integrem isso mais concretamente, mais na prática. Então, gente, vamos construindo aqui a ideia, porque essa base aqui é importante para que a prática também se sustente. Quando você integra o pra quê das suas ações, que é o que é o pra quê? É o sentido, é o símbolo, não é só o conflito em si. Então, você não consegue se alimentar bem por alguma razão, por alguma necessidade de compensação, por algo que aconteceu na sua história, por inúmeras razões que a gente pode ficar aqui até amanhã nomeando, por camadas e camadas e camadas de coisas objetivas e emocionais, que o Jung vai te convidar a entrar em contato, a observar, sem julgamento, sem se colocar no ciclo da culpa e da frustração. Comece a lidar e a observar esses padrões de uma maneira menos afetada emocionalmente, menos qualificante. Eu ia falar qualificadora, mas acho que qualificante é melhor. Então, ao invés de você qualificar a si mesmo a partir, né, da frustração, de falar, eu não sou suficiente, não consegui, né, sou incapaz, não sei o quê, para analisar isso de uma maneira um pouco mais neutra, um pouco menos emocionalmente afetada, menos qualificadora, menos qualificante sobre você e sobre o que aquela ação significa. Observa simplesmente a ação e os sentimentos envolvidos, antes, durante e depois. Observa o que isso te causa. Observa quais são os gatilhos que te fazem cair de novo nesse ciclo. Observa como você se sente depois. Observa o que ajuda, o que atrapalha, sem precisar qualificar e decidir nada. Você não precisa fazer nada com essas informações. Você não precisa qualificar nada como bom ou como ruim. Você não precisa criar um plano. Você não precisa mudar. Você não precisa fazer nada nesse primeiro momento. Você vai simplesmente observar o fenômeno. Observa. Pare e observa. A si, a situação, como eu me sinto, o que isso representa na minha vida. Vai observando, sem qualificação. Isso vai te ajudar a identificar o para quê. É esse movimento de observar sem julgamento que vai te ajudar a entender o para quê. O para quê, gente, nada mais é do que o próprio sentido. E essa clareza, né? Essa clareza que a gente vai ganhando do para quê que as coisas acontecem na nossa vida, porque é assim, deixa eu tentar explicar isso melhor. Desse para quê que é importante para a gente passar para a próxima etapa. Para o Jung, nada é por acaso. E o nosso processo de amadurecimento envolve uma ideia de amadurecimento de perspectiva, de mudança de perspectiva. Então, para o Jung, uma das coisas mais importantes para que você se torne uma pessoa cada vez mais realizada, cada vez mais plena, cada vez mais feliz e encaixada na própria vida, é quando você vive as situações que são te colocadas, né, de uma maneira a entender o sentido por trás disso, ao invés de simplesmente se afogar nos sentimentos envolvidos naquela situação. Então, quando a gente se envolve de maneira excessivamente afetada com a nossa vida emocionalmente, a gente se perde no sentido amplo disso. Então, o que é que essa situação está tentando me fazer enxergar? Por trás de todo vício, por trás de toda dificuldade de sustentar decisão, de sustentar hábitos, existe um motivo, gente. Existe um motivo, que não é um motivo só, entendeu? Eu acho que a gente tem uma tendência hoje na nossa cultura, na nossa sociedade, extremamente reducionista de compreensão sobre as coisas. Então a gente quer achar uma resposta, um motivo do porquê eu sou assim. Ah, eu sou assim porque a minha mãe me falou aquilo lá, naquele dia lá,
na minha infância, lá quando eu tinha 7 anos, é por isso que eu não consigo. Ah, eu não consigo porque... Gente, a nossa psique não funciona assim. Não adianta você querer dar uma única resposta, né? Buscar uma única solução para uma questão que você tá aí há 5 anos tentando resolver e não consegue. Nossas questões emocionais e tudo que envolve a nossa vida, as nossas escolhas práticas que passa pela nossa psique, envolve, gente, camadas e mais camadas de possibilidade de compreensão e de aprofundamento para a gente entender o que aquilo significa na nossa vida. Então não é um motivo, não é uma coisa, não foi um trauma da sua infância que te causou isso que você está sentindo agora. É uma série de questões, uma série de experiências que vão se repetindo e que vão criando em nós um padrão de relação com aquele aspecto. E esse movimento que eu estou propondo para vocês, de observação, é para que a gente entre em contato com a perspectiva que a vida está esperando que você tenha em relação a si mesmo ou sobre essa situação, que é o que vai te amadurecer de fato, que é o que vai te fazer integrar aquilo na sua vida de uma maneira de fato leve e tranquila. Não só pela obrigação, pelo peso, pela culpa, mas porque você, pela observação, começa a entender o que é que a vida está querendo que você entenda com aquilo. Porque, gente, eu posso garantir uma coisa para vocês, assim, ó, de pé juntinho, entendeu? Eu posso prometer isso com toda a tranquilidade do mundo, porque eu já vivi isso centenas de vezes. Quando você aprende a lição, quando você enxerga o que você precisa enxergar a respeito dessa situaçãozinha da sua vida, eu juro pra você que o problema muda. Que você muda de fase. Quando você vê o que precisa ser visto, acabou. Aquilo não vai mais ser um problema para você. A gente se pega na repetição quando a gente não consegue se dispor a olhar o que tem que ser visto. Se você olhou o que a vida estava esperando que você olhasse, você aprendeu, integrou, já era, entendeu, meu amor? Beijo, abraço, entendeu? É só ser feliz, porque agora você vai ter um problema novo para tratar, para lidar. E aí não tem nada mais revigorante na vida do que você ter um problema novo. Não tem nada mais frustrante do que lidar com os mesmos problemas. Como é que a gente troca de problema? Quando a gente integra e aprende o que aquela situação está querendo te ensinar. Quando a gente muda a perspectiva. Isso é responder o pra quê. Pra que eu estou vivendo isso? Pra que é tão difícil? Qual que a vida está tentando me fazer enxergar, né? Então, o objetivo, gente, para a gente passar aqui para o nosso próximo ponto, não é tornar o nosso ego só forte, resistente, para lidar com essas contradições internas, né? Com essa necessidade de prazer e de disciplina, mas é tornar um ego estruturante. A diferença do Freud para o Jung também está aí. O ego para o Freud precisa ser forte, precisa ser estruturado. Um ego estruturado pode ter a tendência de cair numa rigidez. Para o Jung, ele vai propor um ego estruturante, ou seja, ele é flexível, ele é integrativo. Ele vai integrar os opostos e as contradições. Aqui a gente vai começar a entrar num ponto mais prático, mais objetivo. Você vai começar a identificar mais fácil na sua vida essas questões aqui que eu vou trazer. Por quê, gente? Quando você tem um ego muito resistente, muito forte, que pode se tornar rígido, ele pode até suportar alguma pressão externa melhor, né? Ele pode gerenciar até que, ok, esses conflitos. Só que você tem uma dificuldade aí, que é a necessidade de renovação, a necessidade de flexibilidade, de aprender coisas novas, de ver as coisas por uma outra perspectiva. Se o seu ego, que é a sua consciência de si mesmo,
é extremamente rígido, controlador, você perde a capacidade da flexibilidade. Por isso que é importante o desenvolvimento desse ego integrativo, porque ele inclui a ideia de um ego flexível, de um ego integrativo, estruturante. O Jung entende que o ego, quando ele se constrói de forma integrativa, ele encara o inconsciente não como esse monstro da psicanálise, né? Não como esse lugar obscuro, sombrio, cheio de impulsos proibidos e de desejos socialmente não aceitos, né? O Jung não vê o inconsciente dessa maneira. Ele vai ver o inconsciente quase como uma pérola preciosa, um tesouro que inclusive guarda boa parte do nosso potencial, boa parte daquilo que nós temos de melhor está no nosso inconsciente. E um ego integrativo, né, um ego estruturante, ele vai trazer esse inconsciente de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, menos pesada, menos categorizante, entendeu? Menos rígida. Então você para de encarar o inconsciente como esse monstro que eu preciso conter, que eu preciso lidar, que eu preciso, né, abafar esse impulso aqui, gerenciar esse impulso, e eu passo a ver o inconsciente como uma ferramenta preciosa e valiosa de autoconhecimento. Então vejam como muda totalmente a perspectiva. Até mesmo porque, deixa eu te contar um negócio. Por mais que, claro, o Jung vê o inconsciente como também detentor desse poder. Mas é claro que ali também está o nosso conteúdo reprimido. Então ali está a nossa sacola emocional. Aquilo que a gente joga para a sombra, que a gente também não está querendo muito lidar. Só que não é de uma maneira assim ruim, não é de uma maneira pecaminosa, entendeu? O inconsciente não tá ali para te fazer pecar né, e lidar com a culpa. Ele tá ali para te dar informações preciosas a respeito de quem você é, a partir do momento em que a gente consegue olhar para ele de uma maneira mais integrada e não como um inimigo, não como um negócio sombrio do que eu vou, né, que eu tenho medo de entrar em contato, que eu vou ter que lidar. Não, seu inconsciente faz parte da sua psique, ele compõe a sua estrutura maior, ele faz parte de você. Seus medos, seu conteúdo, né, as suas coisas reprimidas, as suas culpas estão todas lá, mas esse acesso da maneira correta e com a perspectiva adequada, ele pode transformar a tua vida assim, ó, profundamente. E o que o Jung propõe para nós é mudar esse olhar. É a gente começar a encarar a nossa sombra não de uma maneira ruim. Quebrar, dissolver essa ideia moderna, ocidental, né? De que a sombra, de que a morte, de que a escuridão, de que são coisas ruins, que a gente precisa se livrar, que a gente tem que ter medo, que é um tabu, que a gente não pode falar. Gente, não, pro Jung, ó, tá tudo no mesmo balaio, tudo tem que ser integrado, tudo tem que ser visto e tudo é importante. E por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Pra falar de disciplina. O que tem a ver, Gabi? Pelo amor de Deus, que eu não tô entendendo muito bem. O que isso tem a ver com disciplina? É agora que vai fazer sentido pra você. Se você tá até aqui, ó, já ganhou, entendeu? Já saiu na frente. Por quê, gente? Quando a gente é capaz de transformar o nosso inconsciente, nosso conteúdo reprimido, num aliado, não num inimigo que eu tenho que conter, que eu tenho que lidar, que eu tenho que aprender a equilibrar. Não. Ali tem uma coisa importante. Ali tem uma preciosidade. Nesse lugar que às vezes eu tenho medo de acessar, que eu tenho medo de entrar em contato, mora a essência da minha potência. Além de todos os meus medos e além de todas as minhas sujeiras. Mas a partir do momento em que eu tenho esse ego integrativo, quando eu trago a minha sombra para mais perto, quando eu passo a olhar para ela com mais consciência, aí o sentido da minha vida vai para outro lugar. Nesse momento,
Quando a gente consegue transformar esses conteúdos internos que antes geravam uma resistência num aliado, aí sim a disciplina passa a ganhar um sentido diferente. Porque ela não está mais num lugar de compensação, ela não está mais num lugar de culpa, mas de integração daquilo que eu evito olhar, daquilo que eu não quero olhar, daquilo que eu não consigo entrar em contato, porque revela as minhas contradições. Porque traz à tona a discrepância entre aquilo que eu acredito que eu sou capaz de fazer e aquilo que de fato eu faço. Quando eu olho para minha sombra, aí eu ponho sobre a mesa a minha incapacidade de sustentar um hábito, a minha dificuldade de fazer o que tem que ser feito. Você simplesmente observa a sua incoerência, a sua inconsistência, a sua contradição claramente. Quando você entende que a sua sombra, ela compõe a sua psique, ela precisa ser integrada, isso te abre a possibilidade de olhar de fato para o que está te impedindo ou te dificultando de sustentar o que é importante para você. Alguma coisa aí está acontecendo, alguma coisa está acontecendo para te fazer olhar para essa perspectiva. Só que isso não vai acontecer se a gente continua reprimindo e fugindo da nossa sombra, fugindo do inconsciente. Quando a gente não consegue desenvolver esse olhar simbólico para várias informações que o nosso inconsciente fica jogando para nós através dos sonhos, das situações da vida, dos símbolos, dos nossos sentimentos, das nossas relações, que estão tentando nos mostrar, nos revelar as nossas incoerências, as nossas contradições, para que a partir dessa consciência clara e honesta com você mesma, com você mesmo, aí sim, né, depois desse movimento aí de honestidade radical, é que eu vou entender a função disso na minha vida. É que eu vou entender aonde que eu vou integrar essa disciplina, essa coisa que eu tenho que fazer. A partir desse olhar honesto, que envolve a necessidade da integração da sombra. Se você quer saber tudo sobre a sua sombra e ainda não sabe, no link da minha bio tem uma aula que eu falo só sobre isso. Então você vai entrar lá na Hotmart. Eu imagino que muitos de vocês que estão aqui já devem ter feito. Essa aula que modestamente está muito boa. Mas a sombra, gente, é um negócio que a gente tem que aprender a integrar. Então se você quer assim, 3 horas e meia de aprofundamento só nisso, vai lá no linkzinho da bio e eu garanto para você que vai valer muito a pena esse aprofundamento. E aí é isso. Existe uma diferença entre um ego simbólico e um ego diabólico. Será que você tem um ego diabólico ou você tem um ego simbólico? Deixa eu contar para vocês a diferença entre um e outro. Um ego simbólico é um ego que ele vai abraçar as contradições, as suas incoerências. Ele vai ajudar a gente a construir e manter uma flexibilidade interna, uma capacidade de se adaptar, de analisar as coisas sem necessariamente se afetar e se afundar num buraco e se identificar com aquilo, né? Você cria um ego, um eu, que consegue lidar, sustentar a sua própria incoerência, a sua própria contradição, os seus opostos, os seus extremos. Ele tá ali para trazer tudo para um lugar só, para integrar todos esses conceitos. Por exemplo, né, um ego simbólico, ele consegue conciliar a necessidade de treinar e de descansar. Gente, a gente precisa treinar. Treinar que eu digo, né, não precisa ser musculação não, gente, pelo amor de Deus. Vão só movimentar o corpinho, entendeu? Se você movimentar teu corpinho, você já tá ótimo. É isso que você precisa. Mas além de movimentar o corpinho, você também precisa descansar. O ego simbólico, ele vai equilibrar essas duas coisas. Ele consegue, né, achar o meio entre isso, porque ele está integrando esses opostos. Ele está trazendo a contradição para cima da mesa, para o olhar honesto. Um ego diabólico, que eu usei essa palavra aqui mais forte, né, mas assim, no sentido cru dela, que é de separação, né,
ele vai rejeitar essas polaridades, ele vai rejeitar as contradições, ele não assume para si mesmo a contradição. Então você fica aí no auto-engano para sempre, entendeu? Você não é capaz. E, gente, eu não tô falando aqui, né? Tomem cuidado com isso. Não é no sentido de você pegar o chicotinho e falar, nossa, eu realmente sou uma pessoa péssima porque eu não consigo fazer nada, né? Não é a integração da contradição, não é você ir lá e se martirizar porque não tá conseguindo fazer, entendeu? Não é isso. É honestidade, gente. É somente isso, entendeu? Você não precisa nem se piorar e nem fingir que você não tá dando conta. Seja honesto, honesta, radicalmente com você, pelo menos dentro de você. Se você não conseguir fazer isso ainda para fora, nas suas relações, tá tudo bem, é um processo. Mas pelo menos para você, comece a praticar essa honestidade. De realmente assumir, eu sou capaz de fazer isso? Eu me sinto capaz disso? Eu acredito que eu consigo colocar essa ação na minha vida? Eu acredito que eu consigo sustentar isso ou não? Ou eu realmente não acredito que eu sou capaz? Assuma para si mesmo a maneira como você se vê de forma honesta. Sem cair no, né, ai meu Deus, no coitadismo, né? Porque isso também é destruidor. Mas também sem criar uma ilusão, sabe? Sem ficar criando uma história fantasiosa na sua própria cabecinha a respeito de quem você é, do que você precisa, de como deve ser a sua vida e suprir as suas necessidades. Seja honesto, seja honesto. Aceite as suas contradições, né? Então, se você tem um ego diabólico, que é dual, que é cindido, por exemplo, ele pode ver a necessidade de descanso como preguiça. E aí você entra em si, sei lá, num ciclo de exaustão ou de culpa. Então, outra coisa que ele traz, sentimentos extremos e compensatórios. Então, essa semana foi uma bosta. Semana que vem, então, ó, preciso, né? Aí você cria uma compensação da falta. Não tem exatamente um eixo onde você simplesmente consegue voltar para se encaixar. Você vive nesse extremo de compensação. Isso é sinal de um ego cindido. Isso é sintoma de um ego que não é capaz de lidar, de abraçar e de observar com honestidade as próprias contradições. É um ego que fica criando uma ilusão, contando uma historinha para si mesmo, tentando se convencer. Se você tá nesse lugar, a primeira coisa que você tem que fazer nesse momento, querida, é ser honesto. Seja realista com as suas necessidades e com as suas capacidades e com a sua maneira de se ver nesse lugar, tá? Então, um ego simbólico, ele vai reconhecer que a psique humana, ela é composta por forças, por desejos, por valores, por necessidades que muitas vezes vão se contradizer, que muitas vezes não vão combinar. Você, por exemplo, né, semana retrasada, eu tava com a garganta meio ruim e aí eu não fui treinar, não fui fazer atividade física. Eu tava meio ruim, tava me sentindo meio fraca, eu falei, vou me poupar, vou me preservar, vou fazer minhas coisas aqui. E aí, claro, gente, eu vou treinar 3 vezes por semana, eu gasto, em média, assim, 4 horas entre ir pra academia, voltar da academia, tomar banho, né? Todo o esquema entre ir e voltar é em torno de 4 horas ali. Óbvio, não indo 3 vezes na semana, usando essas 4 horas pra fazer outras coisas, pra trabalhar, no caso, né? Nossa, aquela semana, gente, eu consegui colocar tudo em dia, entendeu? Pauta, aula, trabalho, tudo ficou redondo. Aí eu terminei a semana e falei, nossa, gente, tá, né, tudo perfeitinho no trabalho. Aí eu, não fui treinar essa semana, óbvio. Tive aí 4, 8, 12 horas a mais na minha semana, que pra mim é muita coisa pra trabalhar, pra fazer as outras coisas. Mas treinar é uma coisa importante pra mim, eu não posso deixar de ir. Por mais que eu tenha sido maravilhoso ter uma semana com o trabalho todo em dia redondinho. Mas eu não posso deixar de treinar. Então, existe, gente, necessidades que não... Eu preciso trabalhar e eu preciso treinar. Se eu faço os dois, infelizmente, alguma coisa vai ficar faltando. Entendeu? Eu não vou conseguir fazer o treino do jeito que eu quero, eu não vou ter tempo para trabalhar e fazer tudo que eu preciso. O que um ego simbólico faz?
ele observa, né, essas contradições, ele observa essa necessidade de equilíbrio, de dosar as nossas necessidades, não como uma coisa ruim, não como um problema, mas ele vai olhar para essa tensão e ele vai entender que as tensões e as contradições são algo natural da vida. E que o processo de se harmonizar não vai acontecer numa linha reta, não vai acontecer numa linha de chegada, não vai acontecer de forma idealizada. Que o processo de você incluir a disciplina amorosa, afetiva e prazerosa na sua vida precisa levar em consideração as contradições, as tensões entre uma necessidade e a outra, as faltas que você vai experimentar quando você decidir priorizar uma coisa e não a outra, a decepção que você vai gerar na pessoa por ter falado não para o outro para poder se priorizar. Um ego simbólico, ele vai olhar para todas essas contradições, para todas essas tensões, para todas essas dualidades de maneira integrada. Ele não vê isso como um problema. Ele vê isso como uma oportunidade de se afinar, de se alinhar, de se ajustar, de se encontrar, de se harmonizar. Então, quando você está diante dessa tensão, quando você está diante de uma contradição, é a melhor oportunidade que você tem para harmonizar isso que você precisa. Então, qual que é a grande diferença de perspectiva? Ao invés de você simplesmente cair na culpa, no auto-engano, na frustração, porque, meu Deus, ou eu faço uma coisa ou eu faço a outra. Ao invés de você se afundar nesses sentimentos e ficar desesperadamente tentando controlar os elementos e fazer com que tudo funcione, você observa essa tensão e esse desconforto como uma oportunidade de mudar a sua perspectiva e começar a encontrar um caminho de equilíbrio entre tudo que você precisa fazer. Só que isso exige a honestidade com as contradições. Isso exige que você pare de se auto-enganar. Então, reconhecer as nossas contradições internas como parte de uma harmonia dinâmica, ativa. A vida, gente, ela acontece vivendo. O nosso erro principal, primordial, é ficar projetando lá, né? Lá, nossa, mas é ir lá. E quando eu tiver essa rotina, esse tempo, esse trabalho, essa condição, aí eu vou conseguir. Mas essa projeção excessiva no futuro, ela vai fazendo com que a sua autoestima e a sua energia vital pro presente, ó, entendeu? Vai por água abaixo. Enquanto a gente não entende que a vida acontece enquanto a gente está vivendo e que a disciplina precisa ser construída no processo, que não adianta você criar uma ilusão, outra ilusão na sua cabeça de projeção do futuro perfeito para que você seja capaz de fazer, mas que essa tensão que você está sentindo agora, esse desconforto que você está sentindo agora de não ser capaz de gerenciar todas as necessidades que você tem, é exatamente o que você precisa para que neste momento, ao olhar para essa contradição, para essa dualidade com honestidade, você consiga encontrar o caminho do equilíbrio. Você consiga encontrar o caminho da integração de todas as suas necessidades. Para que você saia dessa zona de conflito, onde você se vê obrigada a gerenciar tudo e a equilibrar tudo, e você entenda que tudo precisa compor um quadro maior de harmonia na sua vida. E que isso vai acontecer, querido, no dia a dia. Em cada pequena escolha que você faz, cada pequena consciência que você consegue atingir. Se você mudou uma perspectiva hoje, entendeu? Você já está andando, Começa a reconhecer os passos que você está dando agora também. Porque essa projeção excessiva no futuro, gente, ela só destrói a sua autoestima, a sua autoconfiança e ela suga a sua energia vital. Então, ao invés de ficar só olhando para o que não é e para o que poderia ser, reconheça o que você consegue fazer.
O que é que aconteceu hoje? O que você foi capaz de colocar em prática? Para algumas pessoas, gente, levantar da cama, tomar um copo de água, tomar um banho, preparar um café da manhã, é uma super vitória. Ah, mas para todo mundo não importa para as pessoas. A honestidade interior, essa honestidade psíquica, ela te permite identificar quem é você. O que é importante para você? O que é um motivo para que você comemore? Sem se comparar. Não se compara, não acha que porque pro outro é fácil, para você também tem que ser. Não, você é um serzinho diferente, que tem a sua história, que tem os seus traumas, que teve as suas percepções da vida. Então, o que é bom para você e o que é um motivo de comemoração para você, pode que ser que não seja pro outro, mas não importa. Se para você levantar da tua cama, tomar um banho, preparar um café é um motivo de comemoração, porque você não é capaz de fazer isso na maior parte do tempo, comemore, reconheça isso, valorize isso, integre isso na sua vida. Essa semana uma paciente mesmo falou, estava, comentando que ela tem uma dificuldade enorme de manter a rotina e disciplina. Então ela já acorda meio que no trabalho e trabalha o dia inteiro e fica até de madrugada no celular. Enfim, uma rotina muito desestruturada, que ela estava vivendo. A gente foi trabalhando, fui trazendo várias reflexões e tal. E aí ela veio me contar essa semana que ela tinha conseguido no final de semana dormir cedo, acordar cedo, fazer coisas que assim, pode ser que para outras pessoas seja normal. Pode ser que para outras pessoas aquilo seja só mais um dia. Para ela, gente, foi assim um sentimento de vitória, um sentimento de realização tão grande que se ela em algum momento se comparasse, ela ia perder o acesso emocional a esse reconhecimento que fortalece a sua autoestima, fortalece a sua autoconfiança e te torna mais capaz de fazer o próximo passo. Então reconheça realmente aquilo que você consegue pôr em prática. Não menospreze as suas vitórias, não menospreze as suas conquistas, não se compare. Porque esse reconhecimento ele fortalece o seu senso de valor e ele vai te ajudar a continuar colocando em prática o que é importante para você. Então comemore sim as suas conquistas, as suas vitórias, as coisas que você acredita que são importantes e que naquele dia você conseguiu fazer. Ah, mas no outro dia eu não consegui. Mas naquele dia você fez. Comemore, reconheça, Saia desse padrão de só ver a falta. Só enxerga o que não foi. A gente termina o dia pensando em tudo que a gente não fez. E se a gente terminar o dia pensando uma vez só, faz esse teste, pensa no que você fez. Liste as coisas que você realizou naquele dia. Ah, vai ter uma lista de 3 coisas. Ótimo. Tem gente que não faz nada, tem gente que atrapalha. Tem gente que, além de não fazer nada de útil, ainda atrapalha a vida dos outros. Se você fez uma coisa boa por você, comemore. Você tomou 200 ml de água, comemore se isso for importante para você. Comece a reconhecer e a ter um olhar um pouquinho mais positivo, um pouquinho mais amoroso, um pouquinho mais... se valorize um pouco mais, entendeu? Reconheça o seu valor. Gente, isso tem um poder que se vocês souberem o poder que isso tem, vocês não iam cair nesse errinho de comparação ou de menosprezar aquilo que é importante, que você conseguiu conquistar. E a gente precisa aceitar que a nossa motivação ela vai flutuar mesmo. Então, nem sempre a gente vai estar motivado para fazer as mesmas coisas. Nem sempre a gente vai ter vontade, de fazer aquilo. Então, até, por exemplo, a minha própria relação com a atividade física, ela é constante já há muito tempo, mas ela flutua, ela muda. Há 2 anos atrás eu era marombeira, agora eu já estou num lugar um pouco mais equilibrado, buscando outros tipos de conexão. Então, reconhecer essa flutuação, saber dançar com ela, não se desesperar com ela, Então, nossa, a motivação mudou, joga tudo pro alto, não quero mais. Oh, meu Deus, eu não tô querendo mais fazer aquilo que era importante. A gente, se afeta demais, a gente catastrofiza demais essas flutuações, essas mudanças de motivação.
A partir de agora, você vai começar a ter um olhar mais equilibrado e mais sereno em relação a isso na sua vida. Você vai pegar a sua perspectiva e você vai fazer assim, ó, você vai ampliar. Você vai tirar ela de hoje, do dia da agora. Você vai olhar ela de uma forma ampla. Olha para esse aspecto na sua vida antes. Olha para como ele está no presente. Pensa como que você quer que ele esteja. Entenda a função disso para você. Entenda as oscilações, mas integre isso sem desespero. Sem se perder, né, emocionalmente no caminho, porque está extremamente apegado a um sentimento relacionado a uma motivação. Entenda que ela vai flutuar. O que é bom para você hoje, amanhã pode ser que você já não ache tudo isso. E aí daqui a pouco vai ficar interessante de novo. E daqui a pouco essa mesma coisa muda. E, gente, a vida humana, ela é assim. A nossa vida, ela é assim. E quanto mais a gente aceita isso, menos a gente sofre. Quanto mais a gente aceita que a nossa motivação não vai ser eterna e que a gente vai precisar lidar com instabilidade e que vão ter fases da vida em que esse aspecto vai estar mais trabalhado, o outro vai estar um pouco menos. Em outros momentos esse aqui vai estar melhor, esse aqui nem tanto. A gente vai, né, se encaixando, lidando com essas coisas com mais leveza, com mais fluidez. Então, para a gente desenvolver uma disciplina com prazer, eu acredito que o ponto central é a gente reconhecer essa oscilação entre força e pausa, entre motivação e tédio, entre foco e distração, fazem parte da vida. Essa aceitação, gente, ela não vai enfraquecer o seu compromisso. Quando você aceita que não é todo dia que você vai querer fazer o que é importante, você não está enfraquecendo a sua capacidade de ter disciplina. Mas você está trazendo assim de uma maneira mais sólida, mais enraizada, um pacto muito mais coerente, muito mais realista com você mesmo e com a vida. O que faz você encarar a disciplina como um problema é quando você não entende que o ser humano não é um ser estável eternamente. Quando você desmancha essa ilusão de que a disciplina é aquilo que a gente vê na internet, né? Todo mundo acorda às 5 da manhã, todo mundo faz 357 mil coisas das 5 da manhã até as 8 da manhã antes de começar a trabalhar. Parece hoje, gente, que esse culto, né? Esse culto doentio, essa performance, é uma disciplina performática. Então você precisa performar a sua disciplina ainda de uma determinada forma bem específica. Percebam como isso é extremamente limitante. Extremamente limitante. Por exemplo, eu amo ler. A leitura faz parte da minha vida. Eu, enquanto psicóloga, enquanto educadora, a leitura tem que fazer parte da minha vida. Então, né, eu tenho que gostar, não tem muito o que fazer. Tem semana, gente, que eu não abro uma página de um livro. Você passa a semana inteira. Nem sei o que é livro na minha frente. Leio o que eu tenho que ler para fazer os estudos, assim, né? Tipo, quando eu falo que eu não li, é tipo assim, eu não parei para abrir um livro para estudar pura e simplesmente, né? Eu leio para fazer aula, para gravar live. Então, eu sempre tô lendo, gente, mas eu digo assim, parar para estudar mesmo, né? Tem semana que eu não faço. Tem semana que eu leio 3 livros. Entendeu? Antes eu ficava, na semana que eu li um monte, eu ficava, essa semana eu li pra caralho, Aí chegava a semana que eu não cabia na rotina, naquela semana eu não tava interessada, não queria, aí eu já tava super frustrada e me sentindo culpada, e meu Deus, como assim? Eu sou psicóloga, eu sou educadora, como que eu não vou ler? E aí já me afundava no buraco. Hoje, o que eu vejo? Por isso que lá no início eu falei, ó, pega seu olhar e faz assim, ó, amplia, entendeu? Traz para um lugar mais amplo. Hoje eu vejo que a leitura na minha vida, ela tá sempre presente. Ela tá sempre presente. Às vezes mais, às vezes menos, mas quando tá menos, eu sei que em algum momento vai voltar. E o fato de eu não me desesperar mais, nesses momentos em que eu realmente não estou conseguindo manter uma rotina de estudo
ideal, que eu inventei na minha cabeça que é ideal, quando eu me conecto com essa oscilação de uma forma mais tranquila, gente, é assim... É quase, é uma lei, eu acho que é uma lei, entendeu? Uma lei do inconsciente. Quando eu tiro o peso e a culpa, a coisa volta pra minha vida naturalmente. De repente eu falo, nossa, que vontade que eu tô de ler aquele negócio lá. E aí sento, leio por 2 horas seguidas. Então, trazer essa leveza, trazer essa perspectiva mais integrativa, a gente não precisa ter medo disso, porque isso não vai fazer você perder a sua capacidade de ser disciplinado. Isso vai trazer coerência, isso vai trazer senso de realidade e é isso que vai te fazer entender o que é importante para você. Então, quando você aprende a sustentar essa tensão entre esses opostos, você ganha liberdade interna para agir na sua vida sem autossabotagem. Essa habilidade, ela vai te permitir transformar toda essa confusão e essa culpa que você sente em propósito e em direção, em perspectiva nova, né? E, gente, por fim, pra gente concluir a parte mais importante, a disciplina vai ser prazerosa para você quando aquilo que você estiver se propondo a fazer estiver conectado com o propósito da sua alma. Estiver conectado com o centro da sua vida, com o centro da mandala da sua vida. Então, cada ação, cada escolha, cada decisão sobre o que é importante para você precisa carregar um sentido maior, precisa carregar um sentido simbólico. Precisa responder a algo mais amplo, algo para além de você mesmo. Quando a gente fica numa postura muito egóica, muito gira, né, a minha vida, as minhas necessidades, o que eu preciso, o meu trabalho, meu corpo, minha saúde, quando tudo gira em torno de você, das suas necessidades egóicas, assim, ó, pequenininhas, gente, o peso que você vai sentir para fazer o que é necessário é muito maior do que quando a gente se conecta com um propósito mais amplo de vida, que não tem só a ver com as minhas necessidades, mas que está conectado ao inconsciente coletivo, a essa consciência mais ampla de existência, né, que tem a ver com o meu propósito. E aí eu vou conectando as minhas necessidades, né? Então, eu preciso cuidar do meu corpo. Por que eu preciso cuidar do meu corpo? Porque eu preciso, só porque eu preciso? Porque eu tenho que fazer? Porque todo mundo sabe que tem que fazer e aí eu tenho que fazer? Ou porque eu quero ter uma barriga tanquinho? Pode querer também, não tem problema, né? Mas se for só isso, para sempre não sustenta. Você pode até entrar, né? Você pode começar qualquer coisa nesses motivos aí, mais egóicos, mais, né, individuais, mais... Mas isso já vai se tornar um peso, já vai se tornar um problema. Quando a gente consegue conectar essas coisas a um sentido mais amplo, então eu tenho que cuidar do meu corpo, não porque só eu tenho que cuidar, porque é importante ter saúde, mas porque se eu não tiver um corpo saudável, eu não vou estar aqui, não vou conseguir estar aqui falando com vocês. Se eu não tiver um corpo saudável, eu não vou conseguir entender um conteúdo que eu preciso entender para falar o que eu tenho que falar, para expressar o que eu tenho que expressar, para realizar a minha vida. Se eu não tenho um corpo saudável, eu não consigo viver, eu não consigo experimentar a vida. Então, para mim, o cuidado com a minha saúde, com o meu corpo, ele se conecta com uma coisa que está para além de mim mesma, que é maior do que eu, que é o meu propósito de vida. Então, quando a ação ela está a serviço da sua alma, a repetição, a rotina, ela é vista como uma oportunidade de crescimento e de aprimoramento. A nossa sociedade que baseia o prazer em hiperestímulos de dopamina, né, em vídeos curtos, em várias informações ao mesmo tempo, ela vai dificultar você de encontrar o prazer no cotidiano. Isso dificulta o seu caminho. O fato da gente existir numa sociedade capitalista que privilegia
o acesso de só uma pequena porcentagem da população a uma segurança absoluta, né? Financeiramente falando, e você coloca todo o resto da sociedade conectada a suprir necessidades biológicas, né, conectada à biossobrevivência, nós estamos numa cultura que está completamente conectada à biossobrevivência. A gente só está preocupado em existir de uma maneira cada vez mais confortável. Então eu preciso do quê para existir? Eu preciso do quê para sobreviver? De uma casa? Então eu quero ter uma ultra mega blaster casa. Eu preciso de uma cama para dormir, então eu preciso ter uma ultra mega cama, eu preciso de um carro, então eu preciso ter um ultra mega carro. A gente só vai criando formas mais confortáveis e mais estrondorosas e absurdas de fazer o nosso corpinho físico sobreviver. E se você tá preso nisso, se você tá preso nessa necessidade de biossobrevivência, você não tem espaço para construir sentido simbólico sobre as suas ações. Se você tem uma sociedade que mantém a maior parte das pessoas na biossobrevivência, essas pessoas não terão tempo, espaço mental para tentar encontrar um sentido mais amplo naquilo que ela faz, naquilo que ela acredita, naquilo que ela precisa. Então tomem cuidado com isso, gente, porque essa é uma luta que a gente tem aí na vida, né? Para trazer mais equilíbrio. E a gente pode começar sendo revolucionário e trazendo consciência simbólica para as nossas ações. Acho que a minha maneira de fazer revolução hoje é fazendo isso e ensinando vocês a fazer isso. É assim que a gente rompe com essa lógica de produtividade, de performance doentia, que te coloca nesse ciclo de vício, de culpa, de insuficiência, né, de compensação, para tentar corresponder a essa performance, e aí a disciplina, óbvio que vai virar um grande problema nesse lugar. Quando a gente abre espaço para atribuir sentido simbólico, para atribuir propósito para aquilo que a gente precisa fazer, para aquilo que eu como, para aquilo que eu visto, para aquilo que eu faço, para como eu me movimento, para o que eu trabalho, para como eu vou trabalhar, para como eu vou me expressar. Quando a gente começa a trazer sentido simbólico e de propósito para essas coisas, aí a disciplina, gente, ela se torna uma aliada. Porque aí eu uso a disciplina nos momentos em que realmente eu tô, né, com a minha motivação muito oscilante, mas eu não tô fazendo isso simplesmente para suprir uma necessidade egóica minha, individual. Eu tô servindo a um propósito. Eu tenho um senso de missão na minha vida. Então essas coisas precisam acontecer. Não porque eu quero, não só porque eu quero, não só porque elas são importantes por si só, mas porque elas estão trabalhando e respondendo a algo que é maior do que eu. Gente, quando isso tá claro, não só racionalmente, mas quando você sente isso na sua vida, quando você consegue enxergar que a sua vida, ela caminha para um propósito, ela caminha para um sentido, a disciplina, ela simplesmente vai deixar de ser um problema para você. Ela vai se tornar uma solução. Porque a motivação não é mais individual. Gente, motivações egóicas, individualistas, não se sustentam. Não se sustentam. Encontre um propósito naquilo que você acredita que é importante para você. E aí você vai ver que isso vai ganhar um outro lugar na sua vida. Esse desconforto que você sente a respeito das suas obrigações, ou das coisas que você se sente obrigado ou obrigada a fazer, é um convite para que você possa analisar o sentido simbólico que essa coisa tem na sua vida, ou não. Porque se não tem, gente, ó, entendeu? Não perde tempo, sai fora. Ou construa. Às vezes pode ser que não tenha o sentido, e aí você fala, nossa, mas isso realmente é importante. Então ache o sentido naquilo. Procure esse sentido, né? Na aula sobre o self, gente, que eu dei no sábado, que daqui a pouquinho estará disponível no link da minha bio, eu trago um senso de sentido de vida e de propósito bem profundo. Então, se você ainda está muito perdido em relação a essa questão do propósito e o sentido de vida, eu vou trazer muito mais conteúdos para falar sobre isso, muito mais, tá, gente? Essas séries de live aqui, ó, todas estão conectadas aí nesse lugar, mas a aula do self que eu dei no sábado, que acho que entre hoje e amanhã, hoje não, mas amanhã, talvez na segunda, amanhã é sábado,
Amanhã é sábado? Amanhã é sábado. Segunda-feira deve estar disponível lá no link da bio, que também é uma aula interessante para você entender sobre essa questão mais profundamente. E para concluir, gente, quando você começa a associar prazer às ações que estão alinhadas ao seu sentido de vida, alinhadas ao seu propósito que está para além de você mesmo, que tem a ver com a humanidade. Gente, a humanidade ela tá esperando você se manifestar. Tem alguma coisa aí que só você pode entregar. Você é um serzinho único, a sua história é única, a construção das suas ideias são únicas. A humanidade está esperando uma manifestação sua. Algo que tem dentro de você precisa se manifestar para completar a experiência da humanidade como um todo. Isso é o seu propósito de vida. E isso tem a ver com a sua identidade, tem a ver com o seu senso de existência mais profundo. Quando isso está claro e a gente consegue, de alguma maneira, fazer com que tudo ao nosso redor, todas as nossas escolhas, toda a nossa rotina, gire em torno desse propósito, desse centro, desse senso de direção que está para além das minhas necessidades, a disciplina ela deixa de ser um esforço forçado. Ela passa a integrar a sua vida de uma maneira equilibrada, de uma maneira leve. E eu quero conduzir você, né, nessa jornada aqui com as lives, com os conteúdos que eu estou trazendo, nesse processo para que a sua rotina ela se torne uma fonte de vitalidade para você, não uma fonte de esgotamento. Então, quando a gente consegue trazer a disciplina de uma maneira leve, o que acontece, gente? A nossa vida ela vira uma fonte de realização, vira uma fonte de prazer. Você acorda de manhã feliz porque você vai viver o seu dia. Não preocupado porque você já sabe que você não vai conseguir colocar uma coisa em prática que você inventou, que você precisava, que talvez você não sabe nem porquê. Entendam como a gente se perde totalmente nesse lugar por não ter um eixo, não ter um senso de direção. A gente não tem propósito de vida, gente, tudo fica solto. Tudo fica solto. Você acha que você tem necessidades que às vezes nem são suas. Então, uma rotina integrada, alinhada a um propósito, ela vai incluir todas as obrigações de uma maneira a te gerar energia, não te drenar energia. Então, a disciplina com prazer, ela não vai nascer de uma ilusão, não vai nascer do auto-engano, não vai nascer de necessidades pura e simplesmente egóicas. Ela vai nascer da integração lúcida, consciente e honesta das suas contradições, dos seus opostos internos, do reconhecimento dessa tensão e desse incômodo que você sente quando você não consegue pôr uma coisa em prática. Senta para tomar um cafezinho com esse incômodo, bate um papo com ele, pergunta o que é que essa ação colaboraria para a construção do seu propósito. Comece a questionar isso em relação a todos os aspectos da sua vida e veja a disciplina entrar na sua vida de uma maneira leve, fluida, tranquila, natural e prazerosa. Então, a partir daqui, gente, o meu papel é caminhar junto com você nessa construção. Quero trazer muito mais conteúdos para que a gente se aprofunde cada vez mais nesse assunto, que eu sei que é uma necessidade de todos nós. Agradeço demais a sua presença nessa live. Falei para um cacete. Falei aqui quase, meu Deus, 1h30, mas foi uma delícia. Eu tinha ainda mais coisa para falar, porque esse assunto tem pano para manga, né, gente? Pelo amor de Deus, olha, eu falei, eu juro, eu falei metade da minha pauta. Metade do que eu tinha escrito aqui. Ou seja, tem uma boa notícia, que a gente vai ter parte 2. Teremos parte 2, porque eu não falei metade do que eu tinha para dizer, entendeu? Então a gente vai ter mais. Se você gostou, né, dessa live, compartilhe com alguém que você acredita que precise ouvir. Eu vou deixar ela uns dias agora aqui no perfil para você poder reassistir. Então manda para aquele amigo, manda para aquela pessoa que tá precisando desse conteúdo. Me manda um feedback se você quiser, que para mim é muito importante também. Muito obrigada, gente. Um beijo, boa noite para vocês, bom descanso e até a próxima live.